nós precisamos orar e declarar essas verdades. Você precisa declarar todos os dias, você precisa colocar as mãos nos teus ouvidos, você precisa colocar a mão simbolicamente sobre a sua cabeça e dizer: eu não vivo a partir de algo natural nos seus olhos, eu não vivo a partir daquilo que eu vejo, mas eu vivo pelo Espírito. Eu não vivo a partir de coisas que fazem sentido. Na verdade, as coisas espirituais, elas não fazem sentido. Esse é um convite que Deus fez a todos nós. Ele deseja que todos nós entremos nesse lugar. A palavra de hoje, se você for anotar, é entrando no descanso. Entrando no descanso. Quero começar lendo esse texto de Eclesiastes que diz o seguinte: se o Vitão não conseguir colocar, eu leio por aqui, Vitão. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto nós vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Para contextualizar, esse é o final da vida de Salomão. Salomão era um rei em Israel. Salomão governou Israel no auge dessa nação. Era o momento que eles tinham a maior riqueza, era o momento que eles tinham o maior poder militar. Você imagina a maior nação daquele momento? Era Israel. Quem governava Israel? Salomão. Salomão foi aquele mesmo homem que pediu a Deus sabedoria. Falou: Deus, entre todas as coisas que eu peço para você, é sabedoria. Mas no final da vida de Salomão, ele está refletindo sobre as coisas que ele fez, ele está refletindo sobre a forma como ele viveu, ele está refletindo sobre as suas conquistas, e ele diz: tudo é tão cansativo. Imagina a cena, Salomão sentado ali na sua cadeira, diante de uma escrivaninha da época, escrevendo essas coisas, e ele está então no final de sua vida refletindo, e ele diz: tudo é tão cansativo. Você acha que uma pessoa que está falando isso, ela está se sentindo como? Cansada. E aí ele fala: não há como descrever. Tamanho era o nível do cansaço de Salomão. Ele fala: não importa o quanto nós vemos, nós nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto nós ouvimos, nós nunca nos contentamos. E depois em Eclesiastes 1,14 ele segue dizendo o seguinte: observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Ele fala o quê? Observei tudo que existe debaixo do... Quem é o sol? Quem é o sol? O próprio Deus, é Jesus. Nós vivemos no sol ou abaixo do sol? Nós vivemos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas a perspectiva de Salomão não era essa, porque ele estava sentado no lugar errado. E aí ele fala o seguinte: quando eu analiso aquilo que está debaixo do sol, quando eu analiso o terreno, eu entendo que todas as conquistas é como correr atrás do vento. Nada faz sentido, tudo é muito cansativo. E nota que o propósito de Deus para nós nunca foi que nós vivêssemos de acordo com a nossa própria força. Nunca foi que nós vivêssemos pelo nosso próprio esforço, pelas nossas conquistas. Deus nunca estabeleceu um padrão esperando que nós tivéssemos esse empenho para podermos desfrutar de algo. Mas a consequência do pecado de Adão e a herança do primeiro Adão é de que sim, nós teremos que fazer tudo pelo nosso próprio esforço, com o nosso suor, nós colheríamos a partir disso. Mas esse não era o plano de Deus para nós. Esse é o desfrute da herança do primeiro Adão, que é algo maligno para nós. É por isso que Salomão está falando o seguinte: olha, quando você passa a meditar sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, quando você passa a meditar sobre aquilo que você conquistou, quando você olha para o seu passado, de repente em um momento de reflexão,
o que é que você enxerga? Se nós parássemos hoje, alguns mais velhos, outros mais novos, não faz diferença. Se você parasse hoje para refletir tudo aquilo que você produziu, tudo aquilo que você conquistou, qual é o sentimento que vem ao seu coração? É de cansaço? Ou mais, quando você olha para isso, você está observando algo que Deus te deu, uma herança, ou algo que você conquistou com a sua própria força? Quando nós olhamos para tudo aquilo que nós produzimos, será que é algo abundante ou é algo escasso que pode acabar a qualquer momento? Quando nós olhamos para tudo aquilo que nós produzimos e conquistamos, a pergunta é: você está satisfeito ou você ainda está tendo que correr atrás? Isso mostra o tipo de alimento que nós temos. Isso mostra o tipo de material que nós conquistamos, que nós recebemos. O convite de Deus é para que nós entremos em seu descanso. Repita comigo: descanso. Entrar no descanso. Esse é o convite de Deus para nós. Você fala: Rafa, que momento oportuno. Início de dezembro, final do ano, finaleira, estou cansado já. Não é sobre esse descanso. Esse descanso é da nossa mente carnal. Não é esse descanso que Deus tem para nós. Rafa, mas é um momento que está tão puxado, né? Eu preciso daquelas férias. Não é férias remuneradas. Não é o descanso que nós imaginamos já na nossa alma. Nossa alma, ela costuma trazer algumas figuras, né? Ela gosta de trazer figuras. Sabe por que nossa alma gosta de trazer figuras? Porque ela foi doutrinada durante muito tempo no pecado. Então ela traz algumas imagens distorcidas. Por isso que quando você recebe algo no Espírito, você não consegue visualizar muito bem. Você só recebe. Mas nossa alma traz uma visão distorcida. E aí nós pensamos em descanso como um tempo ocioso, como ficar sem fazer nada. Mas não é isso. Vamos para o texto de Êxodo, capítulo 3, que diz o seguinte: então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios. Desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O povo está no Egito, o povo de Israel, e eles estão em um período de escravidão, eles estão sendo oprimidos, e existe um clamor, e Deus diz: eu ouvi o clamor de vocês, eu vi que vocês estão sendo oprimidos, que vocês estão escravizados, e eu vou libertar vocês. Deus fala: eu vou libertar vocês, e depois ele fala o quê? Eu os conduzirei a uma terra fértil, a uma terra que mana leite e mel. Olha que interessante, o que é o leite e mel? Você já viu terra dando leite? Você já viu terra dando mel? Parece que não faz muito sentido, né? Quando a Bíblia fala algumas vezes sobre essa terra, que é a terra prometida, que é uma figura de tudo aquilo que nós vemos na eternidade, mas quando a Bíblia fala sobre essa terra que dá leite e dá mel, primeiro o leite, está falando sobre o leite dos animais. Então era uma terra fértil no sentido de tinha muitos animais, tinha vaca, tinha cabra, todos os animais que davam leite, ou seja, uma terra abundante em animais. Isso remete ao Jardim do Éden. E quando ele fala do mel, os estudiosos dizem aqui que o mel se refere ao mel da tâmara. Então na verdade ele está falando que aquela terra era uma terra fértil em termos de plantas, como você está vendo aqui. Era uma terra muito arborizada, mas árvores que tinham frutos. Isso parece muito com o Jardim do Éden também. Então não tem falta de frutos, não tem falta daquilo que os animais estão produzindo, é uma terra abundante. O homem precisava produzir alguma coisa ali? Não. Ele precisava fazer o quê? Colher.
Deus estava mostrando o seguinte para aquele povo, falou: olha, vocês estão produzindo alguma coisa aqui, vocês estão comendo aqui, mas é debaixo da escravidão, vocês estão escravos, vocês precisam suar, vocês precisam se matar aqui no processo, para colher algo que na verdade é perecível, depois volta a fome, você tem que passar por todo o processo de novo. Mas primeiro ele diz o seguinte: eu vou libertar vocês. O primeiro ato de Deus nas nossas vidas é nos libertar. Agora, o fato de você e eu sermos livres não significa que nós estamos numa terra fértil, ou melhor, não significa que nós estamos comendo e bebendo dessa terra fértil. Você tem que imaginar a figura de uma pessoa livre. Você tem que imaginar, nós já citamos algumas vezes, imagina uma cadeia aqui, a porta está fechada, essa pessoa é livre? Não. Ela pode sair a hora que ela quiser? Não pode. Mas quando a porta se abre, não tem mais ninguém impedindo ela, ela é livre sim ou não? Mas se ela não sair dali, ela continua a viver como prisioneira, como escrava. É por isso que Deus fala: eu vou libertar vocês, mas depois eu vou fazer o quê? Eu vou conduzir vocês até essa terra. Deus, Ele nos libertou quando Cristo se entregou por nós. Todo o peso do pecado que estava sobre nós, todas as amarras do pecado que nos prendiam antes, toda a justiça própria que nos conduzia e nos oprimia, nós fomos libertos porque Cristo quebrou esse poder sobre as nossas vidas. Mas quando Jesus ascende aos céus, Ele fala: eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu envio para vocês o Espírito Santo, que vai guiar vocês, que vai conduzir vocês a toda verdade. Por isso que a saída do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho é o símbolo do batismo. Mas a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, era o símbolo do Espírito guiando o povo para aquela terra prometida. Nós não podemos e nós não conseguiremos, embora livres, chegar nessa terra, chegar nesse lugar de fartura e abundância, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você precisa conversar com Ele. Você precisa falar: Espírito Santo, me conduz nisso aqui. Espírito Santo, aqui no meu trabalho, eu sei como fazer, mas eu não quero saber como fazer. Eu quero que você me conduza. Rafa, parece meio estranho. Não faz sentido mesmo. Eu não sei te explicar também. Já abandonei a loja faz um tempo. Eu falei para o André essa semana, a gente está vendo tantas coisas legais, e eu falei para ele, como ainda a gente vai dando uns escorregões, né? Eu estou lá no meu trabalho, sei lá, lá em casa, está acontecendo alguma coisa, daí eu escorreguei, o Espírito Santo me mostra e eu falo assim: perdi a oportunidade de declarar, e me esforcei para poder conquistar. Eu podia só ter declarado, mas não, eu quis fazer. Deu certo? Deu, mas não era herança, fui eu que peguei. E está tudo bem, mas o Espírito alerta e fala: Espírito Santo, me livra dessa maldição, me livra desse estilo de vida, porque eu não quero viver ele. Não foi para isso que eu fui resgatado, não foi para isso que eu fui comprado. Continuamos. Bora, Vitão, dá uma faixa preta aí. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Essa é uma versão. Agora eu vou te mostrar uma versão que está mais similar com o original. Presta muita atenção na diferença. Ele está falando sobre herança, presta atenção na diferença. Em herança, presta muita atenção nisso aqui, porque é uma chave para as nossas vidas. Em herança, possuireis. Repete comigo: possuireis. Vamos ler aqui? 1, 2, 3 e... De novo. A terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes. Terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Peraí, o que é isso? Em herança possuirei, e eu darei a terra para vocês possuírem. Peraí, se Deus deu a terra por herança, por que eles tinham que possuir? Herança já não entregou, já não deu? Não é isso que a palavra nos ensina. Herdar e possuir são coisas diferentes.
Herdar e possuir são coisas diferentes. Eles chegaram ali, enviaram os espias para a terra. Deus já tinha declarado, falou: vocês vão tomar a terra, aquela terra que mana leite e mel, aquela terra que tem lá os cananeus. Aí você lembra lá da maldição de Noé, falando: Cã, maldito é você, você vai servir ao teu irmão Sem. E quem são os israelitas? Os descendentes de Sem, os semitas. Então aquela terra de Canaã, que era fértil, que manava leite e mel, que Deus já tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, era uma promessa, estava ilegalmente com os cananeus. Era uma posse ilegal. E Deus falou: vão lá e peguem aquilo, porque pertence a vocês. Só que eles chegam ali, Deus ele ainda está ensinando o povo. Ele fala: olha, essa herança vocês precisam possuir. E vocês vão entender o que é isso. O Andrei sabe o que é. O Andrei é maduro, ele vai entender o que eu vou falar aqui. Presta muita atenção. Eu vou dar uma herança para o Andrei, tá? Andrei, esse celular é seu por herança. Te mexe, Andrei? Não, mas obrigado. Isso, agora devolve. Você viu que o Andrei hesitou em levantar? Ele não estava tomando posse. A herança foi dado, certo? Mas se ele não pegar, se ele não tomar posse daquilo que Deus deu, ele não usufrui. Ó, tá aqui a herança. Aí o Andrei fala obrigado, mas ele não pega. Ele está usando o celular? Ele está usando o celular? Então ele continua como alguém que não tem celular. E o pior, ele continua pedindo: alguém me empresta a internet, alguém me empresta o telefone para eu poder ligar. E Deus falou: mas está aqui, eu já dei para você, por que você não pegou ainda? Isso é tomar posse. Agora presta atenção. Existem cristãos, e essa é a maioria, e nós estamos inclusos porque nós estamos ainda amadurecendo. Quando a gente aprender a tomar como herança as coisas, tudo vai mudar. O que você está vendo aqui é porque a gente começou a tomar herança, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho, é pouco perto do que a gente vai experimentar. É pouco, tá? Mas a maioria dos cristãos vive como? Elas vivem tendo uma herança, mas sem possuir. Agora, o pior não é isso. O pior é quando nós abandonamos a voz de Deus, nós nos esquecemos da promessa de Deus, nós olhamos para as coisas terrenas e nós queremos possuir sem ter recebido a herança. Rafa, uma pessoa que não tem herança, ela pode possuir? Pode. Ela pode. Quer ver, ó? Andrei, você não tem uma herança, mas vem possuir aqui o celular. Vem possuir. Vai. O que o Andrei está fazendo aqui? Aí, leva, Andrei. Ele possuiu sim ou não? Com o suor ou sem? Mas espera aí, era herança dele? Aquele celular é dele? Ele tomou de forma ilegal. Ele roubou. Tudo aquilo que nós acumulamos, tudo aquilo que nós conquistamos sem termos recebido por herança, é um roubo. É ilegal. É por isso que você vê aquilo que você conquistou fora da herança não multiplicar. É por isso que você vê se acabar. É por isso que você vê saindo pelos seus dedos. É por isso que no outro dia você precisa de mais, porque você não tomou por herança, você toma por conquista. Eu quero declarar em nome de Jesus que você possui aquilo que foi dado por herança. Eu quero declarar sobre as nossas vidas: nós não tomamos nada de forma ilegal, nós não conquistaremos as coisas pela força do nosso próprio braço, mas nós possuiremos por herança, nós reinaremos por herança, nós diremos sim e amém, e por isso nós vamos viver todas as coisas que Deus tem para nós, por isso nós usufruiremos de tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. Eu declaro quebrada a mentira de Satanás que tenta nos induzir a um lugar de conquista ilegal, a um lugar de suor, a um lugar de esforço próprio. Nós abandonamos isso.
Próximo texto. Moisés envia os espias, 12 espias para a terra. Deus já tinha falado como era a terra. Aí eu vou te falar uma coisa, tá? Que eu nunca tinha percebido. Moisés não tinha que ter enviado espia nenhum. A gente fala, foi acertado depois, quando Josué enviou só 2. Mentira. Errou de novo, não tem que enviar espia nenhum. Se Deus já falou como a terra era, o que tem que investigar? Você não tem que investigar, você tem que entrar. Aí Moisés envia 12 espias. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, porque o povo começou, todo mundo querendo falar um negócio. Aí Caleb manda todo mundo ficar quieto. Olha o que Caleb fala: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Ali que surgiu o fake news. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. O oposto do que Deus estava falando. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Desgraça total. Quando como igreja nós começamos a declarar algumas coisas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas naturalmente você sabe que não tem como acontecer, mas pela fé e pelo Espírito de Deus nós declaramos. Sabe o que a gente tem que fazer? Dizer amém. Quando você fala, mas acho que essa conta não vai bater, você está sendo boca de Satanás. É exatamente isso. Então é melhor que se cale. Eu não entendo, então se cala. Se for para declarar, declara a promessa de Deus, a palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Se você não sabe, vai descobrir, daí vai declarar a palavra de Deus. Nós não somos do que tem uma boca para amaldiçoar. Nós não somos daqueles que declaram a partir das coisas naturais. Nós somos dos que declaram as coisas que são espirituais. E note o seguinte, eles iam ter que tomar posse da terra, sim ou não? E eles tomaram pela espada depois com Josué, sim ou não? A posse era pela espada, sim ou não? Qual que é a representação da espada no Novo Testamento? Então o que eles tinham que fazer? Deus falou o seguinte: eu dou a terra como herança, possuam a terra. Sabe o que eles têm que fazer? Sabe o que nós temos que fazer? Essa terra é minha por herança, eu estou a possuindo. Você está fazendo o quê? Declarando a mesma palavra que Deus declarou. Isso significa o quê? Concordar com Deus. Tomar posse da herança é concordar com Deus. E concordar com Deus é falar exatamente a mesma coisa que Deus falou. Então você olha para o teu casamento e você fala: meu casamento está uma bagunça. Você não está concordando com Deus, porque Deus não está enxergando isso. Concordar com Deus é você estar olhando de forma natural uma coisa, mas você declarar pelo Espírito outra coisa. Meu casamento não está bem, meu casamento está difícil, minha situação com a minha esposa, com meu esposo está assim, está assado. Então pegue você e diga: o meu casamento é uma bênção. Eu não estou falando de palavra positiva e pensamento positivo. Isso aí é balela, não é isso. É palavra de Deus. É falar: o meu coração, a minha alma e a minha carne querem dizer uma coisa mentirosa e oposta, mas eu, pelo Espírito de Deus, eu creio na verdade e eu declaro essa verdade. Declare sobre os seus filhos: os meus filhos são uma bênção, os meus filhos são educados. Declare sobre as suas finanças: as minhas finanças, eu sou abundante em tudo aquilo que eu faço, eu multiplico todas as coisas que eu toco, eu multiplico. Você não é inferior a ninguém. Mas eu sou empregado, eu não tinha que ser dono. Não é isso, não é isso. José, ele não era o primeiro no Egito, ele era o segundo, mas ele se comportava como o primeiro. Você pode ser o que naturalmente as pessoas consideram inferior. Sei lá, numa empresa, eu sou o faxineiro, ou eu sou a faxineira e o pessoal considera inferior, mas você pode ser o primeiro lá. Por quê? Porque a partir de como você vive, das coisas que você declara.
Aí enquanto todo mundo está vivendo em depressão, em ansiedade, em isso e aquilo, você plenamente está vivendo lá. Enquanto todo mundo está em escuridão, a luz brilha em você. E aí que eu vejo a maravilha de Deus falando: eu trago a minha sabedoria para confundir a sabedoria humana. Porque as pessoas vão olhar, elas vão ver algo natural, elas vão falar: mas é o faxineiro, é a faxineira. Tá tudo bem. Nós, quando não entendemos quem nós falamos: não, verdade, eu tenho que subir de posição para daí eu ter mais autoridade. Essa é a mentira que Satanás está contando para você. Você não tem que subir de posição naturalmente. Você não tem. Pode acontecer e vai acontecer, mas não é essa posição que vai te dar mais autoridade, porque a sua autoridade não vem de homens, a sua autoridade vem de Deus. Ah, então agora eu sou diretor, tenho mais autoridade. Não é verdade. Se você acha isso, você já não entendeu a autoridade. Vocês estão pegando? A palavra, nós conquistamos pela palavra, declarando a palavra. Ao não concordarem com Deus, o povo não entrou, tá? Na primeira leva o povo não entrou. Ao não concordarem com Deus, Ele determinou que o povo não entraria no seu descanso. Depois nós vamos ler esse texto. Eles então vagariam pelo deserto por 40 anos, vivendo como nômades. Todos os dias eles comeriam do maná e das codornizes, mas eles viveriam como gafanhotos. Presta atenção aqui comigo. Quando o povo não entra na terra prometida, Deus jurou, Deus falou: vocês não entrarão no meu descanso. Agora vocês vão vagar pelo deserto. Rafa, então eles perderam a salvação? Não, a terra prometida não era a salvação eles já tinham recebido no Egito. A condução do Espírito eles já tinham recebido também. Eles deixaram de experimentar abundância e governo. Foi isso que eles perderam: abundância e governo. E eles passaram a viver no deserto. Rafa, de que forma eles estavam vivendo? Eles perderam a bênção de Deus? Não perderam, porque aquilo que Deus já tinha dado era irrevogável. Lembra quando eles supostamente estavam passando fome no Egito? Eles falaram: Deus abandonou a gente. O que Deus deu para eles? Maná, todos os dias. Certo ou errado? Certo. Todos os dias eles tinham maná, iam lá e comiam a porção do dia. Aí eles cansaram do maná, começaram a reclamar: a gente queria carne, porque no Egito tinha carne. Aí Deus foi lá e deu as codornizes, vomitaram até pelo nariz. Codornizes. Quando eles não entram na terra abundante, eles continuam a viver com o maná e com as codornizes, porque Deus já tinha dado aquilo para eles. Mas aquilo era alimento básico, era leitinho de criança. Eles vivem como nômades. O nômade, ele não tem terra fixa, ele não é estabelecido em nenhum lugar. O fruto do nômade, ele é perecível e ele não produz semente. Ele não gera, ele não tem a capacidade de gerar outros frutos. Aqueles que vivem do maná e das codornizes são como uma criança, um bebê que é amamentado pela sua mãe. Ele está recebendo nutriente ali? Tá, mas ele não consegue se desenvolver e crescer como um adulto. Você não vê um adulto mamando no peito. Então eles estavam andando pelo deserto, mas eles não conseguiam amadurecer. Eles continuavam a viver como escravos. Eles não usufruíam de herança, porque Paulo depois fala: vocês estão vivendo como menores de idade. O menor de idade, embora seja dono de tudo, embora sejam cúrios, ele vive como um escravo, porque ele não consegue desfrutar. E eles passaram a viver dessa forma. E ainda eles viviam como gafanhotos, porque quando eles chegam na terra, eles veem as frutas gigantes, mas eles colocam os olhos fitos nos gigantes. Tinha gigante? Tinha. Mas tiveram dois camaradas lá, o Caleb e o Josué, que eles falaram: vamos subir, vamos tomar posse. Eles nem estavam olhando para a altura do negócio, porque eles sabiam que na força deles não iam conseguir, mas como Deus tinha dado promessa, eles confiavam na promessa. Nossa, é grande demais. Só vai. Deus já prometeu, só vai. Mas eles não. Por eles terem uma visão distorcida de Deus, eles passaram a ter uma visão distorcida deles mesmos. Então nota, o problema não eram os gigantes, o problema é que eles se enxergavam como gafanhotos. E por isso eles não conseguiam
Eles viam tudo como maior do que eles, tudo como difícil demais. Continuamos. Salmos 95. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Só tem uma forma de nós não tomarmos posse, de nós não entrarmos na herança: endurecer o coração. Quantas vezes eu endureci o coração? Não desfrutava, ponto, simples assim. Não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Próximo, descanso. Próximo. Não foi, não, é o texto que eu coloquei. Não foi, eu coloquei. Descanso não é ausência de trabalho. Quando Deus criou no 6º dia Adão e Eva, Ele deu uma função para eles: dominem, multipliquem-se, cultivem o jardim, deem nomes aos animais. Eles trabalhavam sim ou não? Mas era com suor ou sem suor? Mas eles trabalhavam sim ou não? Descanso não é ausência de trabalho. Tem gente que só está pensando na aposentadoria lá no futuro. Isso é uma maldição. Isso é uma mentira. Isso é um engano sobre a sua vida. Esqueça a aposentadoria. Você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar. Ah, Rafa, mas eu não gosto do meu trabalho. Você está no lugar errado. Sai do teu trabalho, vá para outro lugar, que Deus vai te conduzir. Você não gosta do seu trabalho, você está fazendo as coisas de forma ingrata, infeliz, você está no lugar errado. Abandone. Quando você fizer aquilo que Deus tem para você, você vai fazer de todo o coração, com amor. Você vai fazer sem se cansar. Sem se cansar. Exteriormente até pode parecer uma coisa, mas interiormente você está assim, ó. E eu creio, inclusive, que até o cansaço físico vai ser uma coisa que nós vamos romper. Eu não tenho experimentado plenamente, mas eu já estou experimentando parcialmente. E eu quero experimentar plenamente. Descanso não são as férias remuneradas. Ah, eu conquistei, agora eu vou usufruir. Está errado. Eu vou falar uma coisa, eu e a Ju tiramos aquelas férias lá, né? A pessoa falou: aproveitaram para descansar? Não. Eu já estava descansando antes. Lá eu só estava usufruindo de uma coisa diferente. Só isso. Segunda a sexta eu usufruo de uma coisa diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. Lá nas férias também. Lá nas férias deu para pregar, ver o cara se converter. Você continua agindo da mesma forma. Você não é um no teu trabalho e outro nas suas férias. Que loucura é essa? E descanso não é aposentadoria. Nossa, quando eu parar de fazer, você morre. Você morre. Guarde isso. Descanso é governar a partir de Cristo e desfrutar de comunhão com Deus. Antes de pecar, Adão fazia o quê? Ele governava. Ele declarava. Só declarava. E as coisas aconteciam. Ele estava governando, sim ou não? E o que mais que ele desfrutava? Comunhão com
Deus. Enquanto você desfruta, você está, na verdade, o tempo inteiro aproveitando essa comunhão com Deus. E aquilo nem era plenitude ainda, tá? Plenitude só veio depois com Cristo Jesus, que nós podemos experimentar. Então, descansar é entrar no lugar de governo, governar e desfrutar da comunhão com Deus. Então, quando você está fazendo essas coisas diárias, cotidianas, mas está fazendo a partir de Cristo, a partir da palavra de Cristo, adivinha, você está descansando. Não tem pesar, não tem doença que te domine, não tem falta de dinheiro que te domine, não tem nada. Porque você está governando. E ao governar, nesse processo de governar, você está em plena o quê? Comunhão com Deus. Porque o Espírito Santo é que está te conduzindo, não tem como você governar sem o Espírito. Então você está governando, o Espírito está te guiando. Se o Espírito está te guiando, você está tendo comunhão com Ele. E a coisa está assim. O conhecimento não necessariamente leva a uma ação. Olha só o que Jesus vai falar, Novo Testamento. Disse Jesus estava ali pregando, fazendo, acontecendo, e diz que uns judeus lá creram na palavra de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta. A verdade liberta. Ela liberta, mas é parcial. Você concorda comigo? Você está livre, mas não significa que você está desfrutando da herança. Não significa que você está tomando posse da herança. Então a verdade, ela te traz essa libertação. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quem é escravo não enxerga que é escravo. Eles foram escravos por uma vida inteira, continuavam aprisionados na natureza do primeiro Adão, no pecado, mas eles achavam que não eram escravos. E eles falam para Jesus: como você pode dizer que nós vamos ser libertos? Eles estavam fazendo o que nessa hora? Negando a palavra de Jesus. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Jesus disse. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Jesus estava falando: vocês fecharam o coração de vocês, vocês fecharam tudo, não tem espaço para a minha palavra em vocês. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí de repente ela assim: mas então a gente está fazendo o que a gente ouviu de Abraão. Só segue aonde Jesus vai chegar. Jesus fala para eles o quê? Vocês estão fazendo aquilo que vocês ouviram do pai de vocês. Só segue a linha de Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem... Por quê? Foi uma pergunta, né? Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Abraão disse para eles: o pai de vocês é outro, é o diabo. E como ele só fala mentira, tudo que vocês conhecem é a mentira. Tudo que vocês conhecem é a mentira. Por isso que quando eu falo a verdade, vocês rejeitam a verdade.
porque vocês pensam que a mentira que é a verdade. Por isso que não tem como nós recebermos a palavra de Jesus de forma natural e de forma lógica. Não tem como. Eu já cansei. Eu já abri mão. Não tem como. Esqueça. Por isso que quando nós falamos algumas coisas aqui, e no seu coração você fala, acho que não é bem assim, e no seu coração você fala, uma parte disso ok, mas outra parte eu acho que não. Sabe o que é isso? Primeiro, vocês não são filhos do diabo, vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Só que a nossa alma ela foi tão acostumada com a mentira, a nossa alma ela foi tão doutrinada na mentira, que é a nossa alma que resiste a essas verdades espirituais. É ela, junto com a nossa carne, que tenta falar não é bem assim. Por isso que a gente tem que resistir à nossa alma. Por isso Paulo diz, a luta de vocês não é contra a carne e o sangue, mas é principados e potestades. Por isso Paulo fala, né, olha, existe uma batalha acontecendo, da carne e do espírito. Mas cabe a nós, ao ouvir a verdade, decidir quem nós vamos obedecer. É a nossa alma? É a nossa velha natureza, que já inclusive está morta, e é uma mentira? Nós vamos servir a mentira, ou nós vamos servir a verdade de Deus? Hebreus 4, estamos caminhando para o fim. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O autor de Hebreus está fazendo um paralelo entre os cristãos e entre os israelitas naquele momento. E ele fala, não pense que nenhum de vocês falhou, mas eles não entraram no descanso, porque a palavra que eles ouviram não foi acompanhada de fé. O fé é o crer. Crer no quê? Na palavra que já foi declarada. Fé é o quê? É crer. Crer no quê? Na obra consumada de Cristo, em tudo aquilo que Ele já fez. Fé não é algo que está por vir. Fé é algo que já aconteceu. Quando eu digo eu tenho fé que, eu estou tendo fé na obra consumada de Jesus. Se você falar, eu tenho fé que eu vou receber uma promoção, na verdade, você tem que falar assim, obrigado Jesus pela promoção, porque você já conquistou lá atrás. Eu tenho fé que meu casamento vai melhorar. Não é. É obrigado Jesus porque você já conquistou um casamento santo para mim. Um casamento justo para mim. Você entende que fé é você olhar para a cruz e para a ressurreição de Cristo e a obra consumada? E não esperar. Eu tenho fé, por isso eu vou me esforçar. A linha é muito tênue. A linha é muito tênue. Mas em nome de Jesus, pelo Espírito, nós vamos compreender essa verdade espiritual. A linha é tênue por quê? Você fala, eu tenho fé que meu casamento vai melhorar. Daí você fala, eu vou ler as 5 linguagens do amor para o casamento, vou fazer todos os passos, daí o negócio vai dar certo. Não, você não está tendo fé na obra consumada de Cristo, está tendo fé que você vai conseguir conquistar um casamento melhor pelo seu esforço. E preste atenção na grande maldição, é colocar o adesivo no carro e falar, foi Deus que me deu. Não foi Ele, foi você. Não, mas eu estou honrando Deus e dizendo que foi Deus que me deu. Você não está honrando a Deus. Você honra a Deus quando você toma por herança. Nós honramos a Deus quando nós tomamos por herança. Só dizer que Deus deu algo que nós conquistamos, Deus fala assim, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí. Foi você. Eu não tenho nada a ver com essa paçoca. Foi você que plantou, foi você que regou, foi você que cultivou, foi você que colheu. Eu não fiz nada. E aí o autor de Hebreus fala isso. Ele diz para ele, olha, não foi acompanhado de fé por aqueles que ouviram,
pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Portanto, Hebreus 4:11 diz o seguinte: portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha que loucura, vai parecer que o negócio está... Nossa, mas está falando coisas contrárias. Não está. O autor de Hebreus diz: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Escuta só. A palavra descanso que é utilizada aqui é a palavra grega katapausis. Kata é para baixo, pausis é pausa, é meio que uma pausa para baixo. O grego vai utilizar outras palavras para descanso. E se você ler o livro de Hebreus, várias palavras ali que são utilizadas como descanso, elas têm outro significado. Significado histórico, significado teológico, mas aqui nós temos o katapausis. E a Bíblia dizendo para entrar no descanso. O verbo que antecede o descanso é entrar. Poxa, você não fala comumente: vamos, Andrei, vamos entrar no descanso? Não, vamos descansar. Você não fala sobre entrar no descanso. Mas se eu falo que eu estou entrando, eu não estou falando de uma condição, eu estou falando de um lugar. Vamos entrar na Domo. Você entra aqui na Domo, tem essa atmosfera, tem essa visão. Quando você fala vamos entrar no descanso, você está entrando em um lugar. Um lugar de uma atmosfera diferente. Um lugar onde as coisas acontecem de uma forma diferente. Um lugar onde o governo é de uma forma diferente. E o autor de Hebreus está falando: vamos entrar nesse descanso. Catapauses. Rafa, mas o que é catapauses? Catapauses não é você falar assim: eu vou dar uma dormidinha agora, eu vou descansar. Eu vou sentar aqui, eu vou descansar. Catapauses é: eu estava em movimento, e aqui quem joga futebol vai entender. Imagina você jogando futebol, e você dá um pique, você está jogando de ala, você deu o pique para frente, você deu o pique para trás, deu mais um pique para frente, deu mais um pique para trás. Imagina que você está correndo, e aí você cansou. O que você faz? Essa posição aqui, para baixo, e eu pausei. Eu estava correndo, mas agora eu estou para baixo, e eu pausei. Então o descanso que o autor de Hebreus está falando aqui, é nós pararmos de fazer o esforço próprio. O descanso aqui é o abandono da autoconfiança. O descanso aqui é: para de fazer tudo que você estava fazendo antes, para de correr, para de se esforçar, para de conquistar na força do teu próprio braço, entra no descanso. Então não é necessariamente não fazer nada, é parar de fazer as coisas antigas que eu estava fazendo, da forma como eu estava fazendo. Isso é entrar no descanso. Eu abro mão disso. Eu abro mão dessa velha forma de fazer as coisas. E por fim, nós gastamos energia demais tentando satisfazer nossas próprias necessidades de importância e segurança, mas terminamos por descobrir que nada que venha da nossa própria provisão é satisfatório. Então o ponto é: você está insatisfeito com alguma coisa? É porque você não pegou herança nessa área. Estou insatisfeito com o meu casamento. Você não está desfrutando da herança do teu casamento ainda. Eu tenho dinheiro, mas eu estou insatisfeito. É porque não veio de Deus. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Você não pegou a herança de Deus. Você conquistou aquele trabalho, você entrou naquele trabalho que você não deveria ter entrado. Eu estou insatisfeito com a igreja. Você não está entendendo nada do que está acontecendo na igreja. Você não está tomando por herança. Cada área que nós encontrarmos uma insatisfação em nós, você já pode, na hora, ligar o alerta e falar: opa, se eu estou insatisfeito é porque eu não estou usufruindo de herança. Sabe o que é o maravilhoso? Eu vou falar da área que sempre pega para nós, que é a parte financeira.
Você vai ver algumas pessoas que têm naturalmente talvez pouco, mas elas estão satisfeitas. Não significa que elas vão continuar naquele pouco, está entendendo? Mas o que ela tem, ela está satisfeita. Ela está satisfeita. Aí sabe o que ela está fazendo? Ela está pegando mais. Aí naturalmente você até vai ver ela, né? Nossa, ela está com isso, está com aquilo e tudo mais. Mas para ela não faz diferença a quantidade. A satisfação dela não vem da quantidade. A satisfação vem de ela estar possuindo herança. Por isso que no processo de maturidade, você vai ter alguns irmãos que naturalmente você está vendo com pouco, mas ele está satisfeito por quê? Porque ele já está possuindo aquilo que pela fé ele está recebendo. Só que se ele continua a caminhar naquele mesmo processo, ele cada vez vai conseguir usufruir de mais, mas sempre estando satisfeito, independente da quantidade. Eu também eu pegar uma palavra dessa e falar, beleza, é verdade, eu tenho que começar a pensar que o que eu tenho, foi Deus que me deu, eu tenho que ser grato já por isso daqui, e eu tenho que viver a vida com aquilo que eu tenho mesmo, e entender que isso aqui é herança e tá bom, não preciso de mais nada. Você não entendeu, isso é falsa humildade, isso é orgulho e prepotência. Isso é viver como gafanhoto, por quê? Porque você está se escondendo na verdade. Você está se escondendo de ir e possuir algo que Deus te deu que é maior, que é superior. E aí você fica ali. Você perde a salvação? Não, mas você deixa de desfrutar de algo que é mais maduro. Está vendo tudo que a gente está usufruindo agora aqui? Vai ser maior e vai ser melhor, não pelas quantidades de coisas, não é isso. Mas vai ser maior e vai ser melhor. Agora, sabe por que nós não estávamos usufruindo disso um ano atrás? Porque nós não estávamos acessando a herança. Ponto. Ah, mas era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. Nós determinamos um tempo mais lento. Por isso que agora a gente está meio desesperado, no bom sentido. Assim, não queremos perder mais tempo com o negócio. Não queremos, Deus, a gente quer usufruir da herança. Nós queremos tomar posse daquilo que você já conquistou para nós. Nós queremos tomar posse. A Rafa está dizendo então que eu não tenho que ser grato? Tem que ser, seja grato, é óbvio. Por isso que a gente diz tantas vezes obrigado Jesus, e você vai acessando através de dizer obrigado Jesus, mas entenda o que de fato vem por herança, e o que é esforço próprio, e abandone o esforço próprio. Por isso nós precisamos estar em comunhão entre os irmãos. Você pode ficar em pé no seu lugar? Por isso nós precisamos estar em comunhão, porque nós precisamos repartir essas verdades espirituais uns com os outros. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado Espírito de Deus, pelas verdades que nos trazem libertação, mas nos trazem condução a esse lugar de abundância. Deus, nós declaramos em nome de Jesus que nós queremos e nós estamos entrando neste lugar de descanso. Nós estamos entrando nesse lugar, catapauses. Nós paramos de viver da velha maneira, nós paramos e abrimos mão de um esforço humano e terreno, e nós dizemos, nós estamos tomando posse da herança, tudo aquilo que Cristo conquistou, nós agora tomamos pela fé, Pai, nós concordamos com você, você disse, multidões nessa igreja, nós concordamos e dizemos, obrigado pelas multidões que estão chegando, Pai. Você declarou fertilidade, nós dizemos obrigado, Pai, pela abundância de fertilidade em todas as áreas. Nós agradecemos pela manifestação que nós vimos nas crianças, mas nós te agradecemos pela abundância financeira, nós te agradecemos pela abundância de saúde, nós te agradecemos pela abundância de alegria, nós te agradecemos pela abundância de paz. Já foi declarado, esse galpão todo é nosso, nós dizemos obrigado, Pai, por esse galpão, nós tomamos posse de todo esse lugar, nós tomamos posse, nós não olhamos para o financeiro, nós não olhamos para o natural, mas nós tomamos posse daquilo que já foi prometido, daquilo que nós já recebemos de Ti, pela fé nós cremos, nós dizemos o sim e o amém. Obrigado, Pai, pelos nossos casamentos, porque você já declarou que são casamentos abençoados. Obrigado por esses casamentos frutíferos,
Obrigado, Pai, porque outros casais que ainda não conhecem a Ti terão contato com os casais aqui da Domo, e eles falarão: o que é que vocês têm? O que é que vocês têm que é tão abundante, que é tão vivo? Que amor é esse? Que não é egoísta, que não busca os seus próprios interesses? Que negócio é esse? É Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelos nossos casamentos. Obrigado pelas curas. Obrigado pelos milagres que nós vamos ver aqui. Você já declarou: nós vamos ver a manifestação dos sinais das maravilhas. E eles têm que acontecer para aqueles que não creem, e assim eles crerão. Por isso nós dizemos: Deus, obrigado. Nós demos obrigado pelas curas. E nós começamos aqui em nós. Tem alguém aqui, todos com os olhos fechados? Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade, está com alguma dor? Só levanta sua mão no seu lugar. Pai, nós declaramos agora sobre as mãos que estão levantadas. Nós declaramos a Tua cura. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Você já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e por isso nesse momento nós podemos dizer obrigado, porque nós somos curados. Eu declaro sobre o meu irmão, sobre a minha irmã: você é curado no nome de Jesus. Amém. É assim, você é curado assim, ponto final. Doença não tem lugar no nosso meio, para que quando as pessoas chegarem aqui, elas falem: que bando de gente saudável é essa? Que bando de gente alegre, de gente em paz é essa? É abundância, é abundância. Não tem pouco para você. Você é abundante, você come em abundância, em nome de Jesus. Amém.